Fala, meus guerreiros concluintes do ensino médio. Espero que estejam todos bem. E você deve estar se perguntando o que esse professor maluco inventou dessa vez com esse desenho esquisito aí na tela. Eu quero contar uma historinha para vocês sobre um conteúdo que vocês vão estudar logo na sequência. Eu quero apresentar para vocês esse cidadão aqui, o nosso amigo Tales de Mileto, figura famosa aí dentro do mundo matemático. Diria que ele é o pai das teoria das proporcionalidades. O que esse cara pensou e por que tem esse desenho aí? As pirâmides do Egito, elas são muito famosas e já eram mesmo há muitos anos atrás. Então, esse sujeito, chamado Tales de Mileto, era muito curioso em relação a essas pirâmides. E ele viajou para o Egito para conhecer essas pirâmides. Reza a lenda, né, que ele estava acompanhado de alguns serviçais que ajudavam a carregar suas bagagens e tal. E que, ao se aproximar de uma das pirâmides, ele, curioso, queria saber quanto media de altura e ninguém soube lhe dizer quanto media essa pirâmide de altura, porque você imagina... Pirâmide é um negócio gigantesco e as pessoas ainda não tinham medido ela para saber qual era a sua altura. E ele era um matemático muito conhecido, cara muito estudioso. Aí ele pensou, bom, deve ter uma maneira de a gente fazer isso sem agregar um certo sofrimento à nossa atividade. Aí ele pensou o seguinte, não só pensou como agiu. Pegou, marcou um determinado ponto no chão e desenhou um círculo com um raio. Para quem não se lembra o que é o raio é uma distância que liga o centro à borda de uma circunferência. Marcou um raio exatamente do tamanho da sua altura e se posicionou nesse centro aí. E ficou esperando. O tempo passando e ela ali esperando. Imagino que ele estava com protetor solar, não sei. Essa parte eu realmente confesso que eu não conheço. E passado um determinado tempo, uma determinada hora do dia, ele percebeu que a sua sombra projetada no chão tocou a borda daquele círculo, o que a gente chama de circunferência. Nesse momento ele pediu para um dos ajudantes que estavam com ele que corresse e fincasse uma estaca no chão da sombra da pirâmide. Aí você vai perguntar, tá, o que isso tem a ver? Bom, pois eu digo para vocês que isso tem muito a ver. O que Tales concluiu com aquela experiência? A experiência, assim, não é das mais científicas, mas para a época foi revolucionária. Que é o seguinte, já que ele marcou no chão um círculo cujo raio é exatamente a sua altura, quando a sombra dele tocou a borda desse círculo, tocou a circunferência, qual era a ideia deles? Se marcasse exatamente o quanto era a sombra da pirâmide, a ideia central é, se a minha sombra é do tamanho da minha altura, a sombra da pirâmide, logo, né, é do tamanho da altura da pirâmide. Pasmem os senhores, que muito tempo depois, quando com um pouco mais de tecnologia foi possível medir, de fato, né, a altura da pirâmide, diz que é a pirâmide de Kelps, né, reza a lenda, diz que Tales errou por apenas uns poucos metros a altura, pouquíssimos mesmo. Tá? Mas o que isso para nós no mundo matemático significa? Significa tratar de segmentos proporcionais. A partir daí, se evoluiu muito no ramo matemático trabalhando com proporcionalidades, que é um dos assuntos que nós vamos debater aí nas nossas próximas aulas. Além disso, Tales criou um famoso teorema, que eu já vou reproduzir para vocês,
que tem origem basicamente nessa ideia dele de que se uma coisa está proporcional à outra. Claro, hoje se sabe, por exemplo, que a pirâmide, para você fazer esse cálculo que o Tales fez na época, precisaria descontar o fato dela ter uma base maior, ela reduz um pouco a sombra, enfim, tem algumas variáveis aí que precisam ser corrigidas, né? Mas para a época foi uma ideia assim bastante revolucionária, tá? E a nossa conclusão passa pelo teorema do nosso amigo Tales, que ele diz o seguinte: se tivermos um feixe de retas paralelas, eu vou dar nome para essas retas aqui, R, S, reta T. E essa aqui eu vou chamar de reta U e reta V. Se tivermos um feixe de retas paralelas, o símbolo de paralelismo é assim, ó, duas barrinhas. R é paralela ao S, que é paralela à reta T. São essas aqui, ó. Essa aqui e essa aqui. O teorema dele é muito simples e muito fácil de você compreender. Ele diz o seguinte: se tivermos um feixe de reta paralela cortadas por retas transversais, o que são retas transversais? Precisamos definir. E o que são retas paralelas? É importante isso. Dizer que são retas paralelas significa que nunca terão um ponto em comum. Elas, em nenhum momento elas vão se tocar. E dizer que são retas transversais significa dizer que, você pode chamar também de retas concorrentes, tá? Que elas terão um ponto em comum. E se elas tiver, é um único ponto, tá? Então essa reta U e V, em algum lugar, mesmo que a gente não enxergue agora, elas vão se cruzar, enquanto que a reta R, S e T nunca vão se cruzar. E se eu chamar esse segmento aqui, ó, pequenininho de A, esse segmento pequenininho aqui de B, são essas distâncias aqui, tá? Eu chamo esse outro segmento aqui de C e esse segmento de D. Eu vou mudar a cor aqui para dar um destaque diferente, né, e facilitar a nossa compreensão. O segmento C ele vai desse pontinho vermelho até esse outro, aliás, o segmento A. O segmento B vai desse pontinho vermelho até esse outro aqui. E o segmento C, a distância daqui até esse pontinho aqui. E o segmento D é desse ponto que já tem aqui até esse aqui. Esses são chamados de segmentos de reta, tá? É um conteúdo estudado lá no ensino fundamental ainda. Então, Tales disse pra gente o seguinte: se isso acontecer, se essas retas R, S e T forem realmente paralelas, então A vai estar para o B, assim que a gente representa, assim como, igual, o segmento C está para o segmento D. O que quer dizer isso? É uma proporcionalidade. Os segmentos compreendidos entre retas paralelas são sempre proporcionais. E o teorema completo do Tales diz assim, ó: feixe de retas paralelas cortadas por retas transversais determinam sempre segmentos proporcionais. Tá? Se puderem gravar isso, é muito bacana. Se não, volta o vídeo, escreve, anota, que é bastante importante. Vai fazer bastante diferença na sequência dos nossos estudos, tá? Vou fazer um exemplo bem rapidinho, só para o vídeo não ficar muito carregado, ok? Então, vou limpar aqui. Eu vou desenhar de novo um segmento de reta cortada por retas paralelas aqui. Ó, minhas paralelas estão aqui. Vou mudar de cor para não ficar compreensível. Vamos dizer que essa distância aqui do meio mede 6 e que essa aqui mede 8. Essa distância aqui mede 3 e eu quero saber quanto mede essa distância aqui. Vou chamar de x. Então, Tales, pelo seu teorema, diz o seguinte: basta apenas eu fazer, ó, 6 está para 8, assim como 3 está para x. Legal? Então vamos lá. Vou apagar aqui e vou repetir minha conta. Ó, 6 está para 8, assim como
3 está para x. Como resolve isso? Multiplicação cruzada. É a famosa regra de 3. 6 vezes x é igual a 8 vezes 3. 8 vezes 3. Então, x vai ser igual... Deixa eu mudar o meu gravador para cá. 6 está multiplicando aqui, vai passar dividindo para o outro lado. Então, vai ser 8 vezes 3, 24, dividido para 6. Quanto que é 24 dividido para 6? É 4, meus amiguinhos. Então, significa o seguinte, que aquele segmento de reta que estava faltando o valor aí, vale 4. Esse é o teorema de Tales. Olha que coisa simples. Simples, mas muito bacana e muito revolucionário no mundo matemático, tá? Por incrível que pareça. Hoje pra gente parece muito trivial, né? Mas pra época não era. Tá bom? Espero que tenham gostado dessa aula aí. Aproveite essa ideia porque você vai ter que resolver algumas atividades que vai ser preparada para vocês aí ao longo da semana. Tá bom? Um abraço, fique com Deus.